Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Oficina dos Sentimentos, um caminho para si mesmo. Hoje nós vamos estudar a ansiedade. Nós vamos ver que ela tem um lado natural, que faz parte do instinto de conservação, e também um lado patológico, um lado nocivo para o ser humano. O nosso trabalho nesse vídeo será mostrar até que ponto ela é natural e até que ponto ela se transforma em algo nocivo para a nossa vida e quais as consequências físicas e mentais desses transtornos de ansiedade para a nossa vida no cotidiano e, sobretudo, para a nossa vida mental. Rapidamente nós vamos passar a um diagrama que fala sobre o circuito da ansiedade no cérebro humano. Acompanhamos. Aqui nós podemos dizer que o nosso cérebro é estimulado por um perigo real ou imaginário. E esse perigo real ou imaginário, ele vai libertar alguns neurotransmissores, né? Portanto, vai aumentar o ritmo cardíaco e o fluxo sanguíneo. A partir desse momento, o tálamo e o córtex, eles analisam os dados percebidos. Isso tudo é numa fração de segundos, tá, gente? Isso tudo é quase que instantâneo. Então, o tálamo e o córtex, eles vão analisar esses dados recebidos. Por fim, o hipocampo e a amígdala, não aquela amígdala da garganta, mas aquela amígdala que fica no centro do cérebro, elas vão divulgar esse perigo para o resto do cérebro e automaticamente o corpo já está pronto para lutar ou fugir de acordo com esse perigo, que, como já dissemos, pode ser real ou imaginário. Se há uma resposta adequada para esse perigo real ou imaginário, esse circuito da ansiedade desaparece, mas ele também pode permanecer de acordo com a nossa predisposição a cultivá-lo dentro de nós. E aí nós vamos ter o que nós chamamos os transtornos de ansiedade, que nós, a partir de agora, vamos fazer um resumo para nós entendermos que a ansiedade ela se manifesta de várias formas e com base na obra Mentes Ansiosas, da autora Ana Beatriz Barbosa e Silva, que ela é uma psiquiatra, nós vamos entender como funciona esse mecanismo da ansiedade mórbida, da ansiedade nociva no nosso corpo físico e depois a nível mental também. Como nós podemos ver nesse diagrama, eu aqui elenquei alguns tipos de transtorno de ansiedade de acordo com o autor e de acordo com outras pesquisas que eu também fiz. Dentre eles nós temos o transtorno do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, e o transtorno obsessivo-compulsivo. A fobia social e as fobias específicas nós vamos fazer num próximo vídeo dessa série. Nós vamos abarcar esse assunto de forma específica porque ele é muito interessante, inclusive à luz da reencarnação, e a gente vai ter muito material específico para esse tema específico no próximo vídeo. Comecemos pelo transtorno do pânico, que, segundo a autora, diz que pode ser um ataque porque nós entramos num período de crise que pode durar de 10 a 40 minutos. Os sintomas gerais desse transtorno de pânico são a taquicardia, a sudorese intensa, ou seja, aquele suor intenso, tremores musculares, sensação de sufocamento, sensação de asfixia, que é uma espécie de nó na garganta, né?
dor ou desconforto no peito, náuseas, que são os famosos enjoos, o desconforto abdominal, que é semelhante a uma cólica, uma sensação de tontura, uma vertigem ou desmaio, sensação de irrealidade, isso é muito importante para nós, que é estranheza com o ambiente, que também é um outro sintoma de outros transtornos que podem ser de ansiedade ou não. Inclusive, podem ser até problemas obsessivos, né? Espiritualmente falando. Esse senso de irrealidade, essa estranheza com o ambiente, essa despersonalização, que é uma espécie de estranheza consigo mesmo. Isso também é muito comum nos casos de depressão crônica, né? Que até estudamos nesse canal e temos um vídeo específico na série. Também tem uma sensação de anestesia ou de formigamento no corpo, né? Muitos calafrios ou, pelo outro lado, ondas de calor. Para ficar caracterizado esse transtorno do pânico, é necessário que a pessoa, durante esses ataques, ela tenha 4 ou mais desses sintomas que eu relatei. Passemos agora ao transtorno de estresse pós-traumático, né? As situações que podem causar esse estresse, que como o próprio nome diz, ele é um pós-trauma, algo que gradativamente vai se desenvolvendo depois de um grande trauma pelo qual nós passamos na vida. As situações são as seguintes: podem ser gerados, esse transtorno pode ser gerado por acidentes automobilísticos, por sequestros, estupros, atos muito violentos contra a pessoa de uma forma geral, dentre vários outros, né? Tudo que vai te causar um trauma muito profundo, e isso vai depender da tua capacidade de receber aquilo ou da tua predisposição para não reagir àquele trauma. Isso vai gerar sintomas, né? Esses sintomas, um sintoma muito característico desse transtorno de estresse pós-traumático é a retroalimentação daquelas memórias, ou seja, aquele quadro continua passando e passando na sua cabeça de forma contínua, né? Há uma anestesia emocional. A pessoa fica com medo, dependendo, principalmente se foi um abuso corporal e etc., ela tem uma anestesia emocional, que isso é muito grave, né? E ela tem depois, mesmo não sabendo racionalmente que não foi ela que causou aquele trauma para si mesma, ela sente uma culpa muito grande. E ela se autodeprecia por causa disso. E se autodepreciando, ela entra num episódio depressivo que pode ser leve, mas geralmente de médio para grave, né? Então, saindo desse transtorno de estresse pós-traumático, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que, segundo o DSM, o que caracteriza esse transtorno de ansiedade generalizada é um estado de preocupação excessiva, né? É uma expectativa apreensiva que nós temos assim de forma contínua. Isso ocorre na maioria dos dias e tem que ser caracterizado por pelo menos 6 meses, por no mínimo 6 meses, para ser considerado um transtorno de ansiedade generalizada. E isso acontece acerca de diversos eventos ou atividades que nós estejamos realizando. Dentre os sintomas mais característicos, né, encontra-se a apreensão, ou seja, a gente está sempre em estado de alerta pelo que vai acontecer e etc. Uma insegurança muito grande se a gente vai conseguir dar conta ou não, e isso eu falo a níveis bastante altos, né? Dificuldade muito grande de concentração, uma sensação de estranheza, né, que é diferente do transtorno do pânico, porque não é uma estranheza consigo mesmo, na maioria das vezes, é uma estranheza em relação ao meio ou em relação às outras pessoas, um nervosismo
muito característico também. E por fim, o transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos aí que abrir um parêntese para dizer que as obsessões, elas são alguns pensamentos repetitivos, muito negativos e que sempre causam estresse, né? Eu não estou falando aqui na obsessão a nível espiritual, na abordagem espírita, mas eu estou falando na abordagem psiquiátrica, né? Essas obsessões, que são pensamentos negativos e repetitivos, elas sempre surgem de forma insistente e intrusiva, ou seja, elas tentam se introduzir à força na tua mente, né? Como se fossem assim uns disquinhos arranhados, onde a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo. E esses pensamentos obsessivos, por mais que eles pareçam absurdos ou irreais, eles tornam-se incontroláveis. E aí é que vem a parte compulsiva, né? E por esses pensamentos obsessivos se transformarem em algo incontrolável, mesmo que seja improvável que tais pensamentos se concretizem no plano real, portanto, muitas vezes são perigos imaginários, são situações imaginárias que nós criamos, os que se portam com esse tipo de transtorno, eles supervalorizam a possibilidade daquilo acontecer, ou seja, eles são dotados de extremo pessimismo nas questões do dia a dia. E por isso eles desenvolvem esses comportamentos repetitivos, né, que são as chamadas compulsões. Essas compulsões, elas são tentativas de evitar que esses pensamentos obsessivos aconteçam. Por isso que o transtorno se chama transtorno obsessivo compulsivo. Então, essas compulsões é uma forma de compensar e aliviar esse estado ansioso, mórbido que a pessoa vive, né? Que pode ser, essa compulsividade pode ser por limpeza exagerada. Claro que a higiene é importante para todos nós, mas são pessoas que têm uma noção exagerada de limpeza e de lavagem, né? Elas podem ser por ordenação e simetria, aquela que gosta de tudo arrumado numa ordem que ela acha a ordem perfeita, né? O que não estou incentivando a bagunça absolutamente, mas são pessoas que se preocupam exageradamente com a simetria das coisas, né? Isso tem um desgaste muito grande, geralmente, para essas pessoas e para as pessoas que estão próximas a ela, né? Elas podem ter compulsão por contar também, contar de forma repetitiva, sai de casa e vê 3 vezes se a porta está trancada ou não, se os botões do fogão estão desligados e etc, né? Pode ser por repetição e, inclusive, por influência de religiões dogmáticas, né? Aquelas orações que nunca mais têm fim, aquelas superstições de que se você passar debaixo de uma escada você tem que desfazer aquilo 3 vezes, se você deixar o chinelo virado aquilo vai te causar um azar e essa coisa toda. Isso também pode caracterizar um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, depois dessa primeira parte que nós vimos a respeito dos transtornos, que é uma parte mais técnica, agora nós vamos caminhar um pouco com Kardec para mostrarmos que essa ansiedade, que pode ser tanto natural quanto mórbida, e no mundo espiritual há processos também que podem nos ajudar a minimizar esse processo de ansiedade, por exemplo, durante o nosso projeto reencarnatório, durante a ligação do espírito com o corpo, já acontece uma ansiedade natural muito grande do espírito, aquela ansiedade que realmente gera, inclusive, uma insegurança, porque a gente não sabe se aquilo que a gente programou, se o que está programado para a gente vai dar certo de acordo com o nosso livre-arbítrio. A gente não sabe se a nossa família, nova família no corpo físico, vai nos aceitar de uma forma condizente com os princípios da caridade, etc, etc. A gente tem um monte de dúvida na cabeça ao voltar a reencarnar. Então nós vamos ler
a questão 341 e para a gente poder incorporar esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz a respeito desses possíveis transtornos de ansiedade pelos quais nós vamos passar no mundo material. Não quer dizer que o processo reencarnatório possa vir a gerar esses transtornos quando nós estivermos encarnados, tá? Porque isso vai depender do nosso tônus mental, da nossa capacidade de reagir bem ou mal aos estímulos do meio ambiente e às questões e problemas naturais da vida. O que eu estou querendo mostrar é que a ansiedade também existe no mundo espiritual. Então, visto isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que a ansiedade não é um fenômeno do mundo material, é um fenômeno mental que pode nos acompanhar em todas as dimensões, por assim dizer, e aqui esse termo não tem nada a ver com a física, nem clássica, nem quântica, essas dimensões espirituais. Então é um fenômeno que pode e nos acompanha com certeza em todos os locais, em todas as dimensões de vida na qual estejamos inseridos. Portanto, a proposta espírita é cada vez mais atual nesse conjunto, de providências, de terapêutica e prevenção e profilaxia que nós podemos tomar. Antes de falarmos sobre isso, para fecharmos o vídeo, no capítulo 11 do livro Amorosidade, o espírito Hermance de Faux nos dá uma visão muito interessante a respeito dessa ansiedade mórbida que pode ser gerada, por exemplo, com ligações energéticas nocivas que nós realizamos ao mantermos relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, onde não existe somente o abuso físico, a violência física, mas sobretudo a violência psicológica, a tentativa de sobrepujar a liberdade dos outros. E nesses relacionamentos podem ser de pai para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de marido para mulher, de mulher para marido, e enfim, variam infinito, em situações infinitas. Então esse tipo de ligação energética que a gente mantém com pessoas tóxicas, isso pode, se tivermos realmente a predisposição, a sintonia para termos esses transtornos de ansiedade, ele pode inclusive piorar o nosso quadro de ansiedade mórbida. Um processo obsessivo também pode vir a piorar esses transtornos de ansiedade pelos quais nós estamos passando. Não é, veja bem, isso é muito importante, não é que esse transtorno vai gerar, ou melhor, que a obsessão espiritual vai gerar esses transtornos de ansiedade em nós. Não, é a sintonia, desses transtornos que nós já possuíamos em potencial, que pode vir a ser piorada no fenômeno obsessivo espiritual. Porque, como diz o espírito Hamed, a ansiedade mórbida, ela gera um monoideísmo, A nossa vida passa a ser nutrida por aquele pessimismo em torno de uma questão que nós temos medo, porque a ansiedade é a irmã gêmea do medo. Eu acho até, na minha abordagem e nas coisas que eu já li, eu acho que a ansiedade é uma derivação do medo, mas isso é só uma opinião, não tem absolutamente mais nada além disso do que uma opinião, do que uma intuição. Então essa ansiedade mórbida, ela vai nos levar ao monoideísmo. Esse monoideísmo ele só pode ser vencido não através dos remédios ansiolíticos, que em tempos de crise, para algumas pessoas, podem ser necessários, inclusive, durante muito tempo. Nós não podemos descartar nunca, quando necessário,
a presença do médico psiquiatra, que é aquela pessoa que vai nos receitar remédios que vão equilibrar o nosso corpo naquele momento de crise ou naquele momento difícil da vida pelo qual nós estamos passando. Porque esses tratamentos são uma aliança, né? Tratar o corpo com a psiquiatria, tratar o psicológico com as diversas terapias, a terapia de sua preferência, pode ser a psicanálise, pode ser a terapia cognitivo-comportamental, que para alguns transtornos de ansiedade ela é bem eficaz, ela é bem mais eficaz do que alguns outros tipos de terapia. E você equilibrar também o teu espiritual, a tua sintonia, porque equilibrando o psicológico, estando com o seu corpo em condições de fazer esse trabalho, você automaticamente vai sintonizar com melhores espíritos. E se você tiver, o que é muito natural para todos nós, tiver inimigos espirituais, eles não conseguem sintonia com você para piorar esse tipo de transtorno de ansiedade pelo qual você esteja passando. É importante lembrar que essa ansiedade, esse medo mórbido, ele foi muito importante nos períodos primitivos de nossa evolução, ainda nos reinos inferiores, quando estagiávamos no reino animal, por exemplo. Agora que somos dotados de livre-arbítrio relativo, nós precisamos cada vez mais trabalhar esses conflitos, esses traumas que geram esses transtornos de ansiedade a nosso favor. Nós precisamos retirar das profundezas do nosso inconsciente, que sobretudo é o arquivo de vidas passadas, esses traumas e ressignificá-los, trabalhá-los de forma com o que nós somos agora e daquilo principalmente que nós pretendemos ser com as orientações da doutrina espírita a respeito do processo evolutivo. Então esse era o recado que eu queria dar em relação a esses transtornos de ansiedade numa visão espírita, né? Voltada para o ser imortal. A minha motivação aqui foi mostrar que esses transtornos, por mais graves que possam parecer, e muitos deles até podem nos acompanhar durante toda uma vida, eles vão ter cura. Pode não ser nessa vida, e geralmente tem grande chance de ser, mas com certeza, quando nós elevarmos o nosso padrão mental, automaticamente nós nos livraremos dele com esses complexos de tratamento, com essa união, né, entre o tratamento do corpo e o tratamento da alma. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para o nosso canal chegar a mais pessoas, né? Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Inscreva-se no nosso canal Oficina de Espiritualidade. E se você já é inscrito, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber notícias a respeito de vídeos novos em nosso canal. Tenho a agradecer a todos por continuar conosco até o final do vídeo. Muita paz e saúde, livrando-se aí dessa ansiedade mórbida no dia a dia. Abraço a todos.